agora com você, o programa Tempo de Cantar, sob a direção do pastor Neiró de Andrade. Compartilhando da Graça com a pastora Ana Suzy. Quero
aqui convidar vocês a compartilhar da graça do nosso Senhor Jesus, que é a sua palavra. Quero falar com você sobre força. Quantas vezes nós encontramos sem força alguma? Mas se você não tiver força para ficar em pé, ajoelhe e ore a Deus. Se muitas vezes a dor for tão grande e não conseguir falar, não tem problema. Fique quietinho, Deus vai entender o seu silêncio. Sem palavras, muitas vezes, mas com lágrimas, Deus entenderá a sua lágrima. Sabe por quê? Porque Deus sabe interpretar cada comportamento seu, cada atitude, cada suspiro, porque Ele conhece o seu coração. Você pode hoje se encontrar sem forças, mas Deus entende que nesse momento você precisa da força dEle. Que você receba do Senhor uma força que não vem de você mesmo, mas a força de nosso Deus, e que você sinta revestida pelo seu poder, pela sua graça, porque você vai vencer. Mas lembre-se, não pare, porque nas tuas atitudes, por mais pequenas que sejam, Deus compreende. Que Deus te abençoe. Contribua com os projetos da ADSM. Chave Pix: tesouraria.adsm@gmail.com. Aparecem as flores no campo. O tempo de cantar chegou. Me esforcei, em mim mesmo confiei. Sofri, chorei, afundei. Então ouvi Jesus a me chamar. Me acheguei e com Ele caminhei. Descansei e só nele confiei. Segui com Ele atravessei. Sim, eu sei que atravessar as águas mais profundas. Uma manhã eterna em frente eu seguirei. Com seus pés é que caminho e em seus braços me aconchego. Daqui pra frente por sua vida que eu vivo. Em tuas mãos vou segurar e caminhar por todo tempo, venha o que vier. É seu amor que me dá forças pra andar. Me entreguei, suavemente me acheguei
Convido os irmãos à leitura do texto no livro de Gênesis, capítulo número 28, versos 10 até 22. Gênesis, capítulo número 28, versos 10 até 22. Quem já achou, diga eu achei, pastor. Vamos lá então, juntos. Bem bonito, pessoal. 1, 2, 3. Amém. Era até 22 que tratamos, não foi? Podemos assentar. Muito bem. Uma das excelentes formas de aprendermos com Deus é observarmos os personagens das Escrituras. E ao observarmos esses personagens, aprendermos com eles no seu comportamento. E desta forma, nesta que é a fonte inesgotável de ensinamentos, nós somos muito abençoados. Quando eu era criança, graças a Deus não faz tempo, eu gostava de ler a Bíblia, sempre gostei desde criança. E na hora de orar, eu orava na sala, e na minha
simplicidade de criança, eu ficava pedindo para Deus que eu queria ser forte como Sansão, corajoso como Davi, valente como Gideão, paciente como Jó. Hoje eu já fico pensando. Mas uma forma de nós aprendermos é com o estudo acerca dos personagens descritos no texto sagrado. Nós conhecemos a história dessas pessoas e quando nós conhecemos essas histórias, podemos evitar os erros que eles cometeram, os equívocos eventuais que eles tiveram, sejam nas decisões, sejam na procrastinação de alguma decisão. Ao conhecermos a história dessas pessoas, podemos também imitar os acertos deles, a diligência deles, o temor, a reverência, a resiliência que eles demonstraram. Seja num caso, seja noutro, nós percebemos a graça de Deus, que se revela tanto para corrigir os erros, quanto para premiar os acertos. No livro de Tito, capítulo 2, vocês provavelmente todos que aqui estão conheçam bem o texto, versos 10, 11, 12 e 13, diz que nós não podemos defraudar alguém. Defraudar é tirar o direito dele, tirar algo que seja do direito dele. Mas devemos mostrar toda boa lealdade, para que em todas as coisas, em tudo que a gente faça, nós sejamos ornamento da doutrina de Deus. Então, o desejo é que nós vivamos de tal forma, corretamente, que sejamos um ornamento, um enfeite, uma beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Por que isso? Por qual razão ele diz isso? A razão é porque a graça de Deus se há manifestado. E a graça de Deus que se manifestou trouxe-nos a salvação. A graça de Deus se manifestou e trouxe salvação a quantas pessoas? Um grupinho? Uma seleção? Não. A graça de Deus trouxe a salvação a todos. A graça de Deus trouxe salvação para todo mundo. Não é para alguns, é para todo mundo. Mas como é que esta graça de Deus que trouxe salvação a todo mundo opera esta salvação? Ela faz isto ensinando. A graça de Deus ensina, ensinando-nos que, se a gente der conta de renunciar à impiedade e às concupiscências mundanas, a gente passa a viver neste presente século de uma forma sóbria, de uma forma justa, de uma forma pia, boa. Pia é boa. E no verso 13 ele diz: se a gente vive assim, a gente vive aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. É dizer de outra forma, que a graça de Deus nos faz pessoas melhores, porque ela traz a salvação a todo mundo e nos ensina a renunciar o pecado, numa outra palavrinha mais utilizada no texto sagrado, que é arrependimento. Perfeito? Está claro aí, pessoal? Está claro, pessoal? Muito bem. Esta graça de Deus está ao alcance de todas as pessoas. E em contrapartida dela, ela exige fé. A graça exige fé. E eu explico. Porque é com a fé que nós damos entrada a esta graça. Ninguém é salvo pela fé. Nós somos salvos pela graça. Mas é pela fé que nós temos entrada a esta graça. Entenderam bem, gente? Ninguém é salvo pela fé. Nós somos salvos pela graça.
Mas nós entramos na graça pela fé. Está claro aí? Sim ou não, pessoal? Ok. Existem momentos que são desafiadores da vida. E estes momentos desafiadores nos dão uma segurança quando nós temos fé em Deus. Porque o Senhor nos fortalece na dor, para que a gente supere ou suporte essa dor, e a gente rompa com aquela ideia de vitimismo. A gente não pode ter a ideia de ficar o tempo todo se vitimizando. A Bíblia diz: do que se queixa o homem? Cada um se queixe do seu próprio pecado. O pecado gera consequências perniciosas. Bom, no livro de Hebreus capítulo 11, verso 6, a Bíblia diz assim, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Por qual razão é impossível agradar a Deus sem fé? Porque as pessoas que se aproximam de Deus precisam acreditar que Ele existe. Nós não podemos orar sem saber se Deus existe ou não. O livro de Romanos capítulo 10 diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. E o que consiste essa palavra da fé que pregamos? Paulo diz em Romanos capítulo 10, se com a tua boca você confessar a Jesus, e no seu coração você crê que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Se você confessar com a sua boca e crer no seu coração que Jesus foi ressuscitado pelo Pai dentre os mortos, então você será salvo. Aí vem as perguntas. Como é que alguém vai invocar uma pessoa em quem eles não acreditam? Como é que alguém vai invocar Deus se não acredita em Deus? É a palavra de Paulo. Aí vem a segunda pergunta. Como é que alguém pode crer em alguém se eles não escutam falar desse alguém? E vem a outra pergunta. Como é que eles vão ouvir? Olha lá o texto, como é que está. Como invocarão aquele em quem não creram? Não dá para invocar a Deus se não crê em Deus. Segundo, como é que vão crer em Deus se não ouvirem falar de Deus? E há uma terceira pergunta: como é que vão ouvir se ninguém falar? Por isso que a gente prega. Veja o próximo. Como é que vão pregar se ninguém mandar pregar? Como está escrito, pensa num pé bonito, é o pé de quem prega. Pé de quem prega é um pé bonito. Entendem isso? Sim ou não, gente? Muito bem. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, verso 6. Por quê? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, primeiro, creia que Ele existe. Segundo, creia que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Creia que Ele responde às orações. Está claro aí, gente? O pilar da vida na fé é a onipresença de Deus. Como é que eu vou traduzir isto? Se nós temos a absoluta certeza da presença de Deus conosco, a gente vive uma vida otimista e uma vida cheia de fé. Diga aí, otimismo e fé. Quando eu era pequeno, graças a Deus não faz tempo, tinha um desenho na televisão. Na igreja a gente era proibido ter televisão. Se tivesse televisão,
era disciplinado. Então na casa dos meus pais não tinha televisão. Então o que a gente fazia? Ia para a casa da dona Marisa, ficava em frente à casa dos meus pais. E a dona Marisa era uma senhora muito amável, muito carinhosa, cuidava da gente, gostava da gente. E a gente assistia lá. E tinha um desenho que chamava, eu não lembro o nome do desenho, mas tinha um leão e uma hiena. O leão era bonitão, cabelo bonitão, e a hiena ficava se arrastando, dizendo: ó dia, ó céus, ó azar. Existem pessoas que passam o dia todo reclamando. Se chove, reclama. Se faz sol, reclama. Se é convidado para a festa, reclama. Se não é convidado, reclama. Vai a hora de almoçar, reclama. Vai na casa de alguém, reclama. Tem gente que nasceu para reclamar da vida. Ô povo esquisito que reclama. Não tem coragem de agradecer a Deus. Vive só reclamando. Se tem cabelo, reclama. Se não tem cabelo, reclama. Ou luta, gente. Na igreja também tem pessoas assim, que o tempo todo reclamam. Reclamam na hora de orar, reclamam se o culto começa. Se o culto começa tarde, reclamam. Se começa cedo, reclamam também. Se o culto acaba muito cedo, esse pastor não tem mensagem. Se o culto acaba muito tarde, esse pastor fala demais, não respeita o horário de ninguém. Se o pastor gosta de cantar, esse irmão aí só canta o tempo. Se ele não canta, é uma tristeza. Gente, não é fácil não. Pastor botou uma roupa mais bonitinha, é vaidoso. Botou uma roupa menos bonitinha, é relaxado. Gente, não é fácil não. Comprou um carro bonito, está roubando a igreja. Está andando com um carro feio, está amaldiçoado. Luta, gente, não é fácil não. Mas tem gente que vive para isso. E a gente faz o quê? Vai vivendo, né? Vai vivendo, vamos para frente. Mas nós somos chamados a viver uma vida de otimista. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Entre os adolescentes a gente cantava mais ou menos assim: brilhando, brilhando, sempre melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando no Senhor. Cristo é a minha vida real. Cristo é minha vida real, sempre melhorando no Senhor. Olha aí para o vizinho e diga: a gente tem que ir melhorando. A gente era mais esquisito ontem do que a gente é hoje. E amanhã a gente vai estar melhorzinho. E se a gente der conta de deixar o Espírito Santo trabalhar na gente, a gente vai todo dia melhorando um pouco mais. Sempre melhorando, né? Os personagens bíblicos nos mostram que Deus se relaciona conosco pela graça dele. E o que é graça? É Deus nos favorecer sem a gente merecer. É Ele dar para a gente aquilo que a gente não merece. É o contrário da misericórdia. O que é misericórdia? É Ele não dar para a gente o que a gente merece. Se Deus desse para a gente o que a gente merece, caldeirão estava cheio lá. Entende? Então, tudo que Deus faz, todos os atos de Deus se pautam pelo amor que Ele tem por nós. E este amor é revelado nesta graça bendita.
tudo que Deus faz busca alcançar o resultado desejado, que é a salvação. O fim da fé, o objetivo da fé é a salvação das almas. Ezequiel capítulo 18, por exemplo, verso 23 a seguir, diz que Deus não deseja a morte do ímpio. Ele deseja que as pessoas se convertam dos seus caminhos. No verso 32 ele diz: eu não tomo prazer na morte do ímpio, na morte do que morre. Então ele dá uma dica, ele dá uma orientação: se convertam e vivam. Entenderam bem? Se convertam e vivam. Se você acorda de manhã dizendo: estou morrendo, então se converta e viva. Entende? O Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, quando estava instruindo um obreiro mais jovem, que era o Timóteo, ele escreveu assim, vai lá na segunda carta a Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 23. Rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que essas questões loucas aí e sem instrução não produzem nada além de briguinha, picuinha, contenda. E ao servo de Deus não convém ficar com briguinha, picuinha. Pastor, a irmã brigou comigo, pastor, virou beiço. Então, ao servo de Deus não convém isso. Sabe? A Cristiane, a irmã Cristiane, ela diz que tem crente que é mimimi de Jeová. Não me toque, não me rele, sabe? Pastor, a irmã sentou do meu lado, não falou paz do Senhor para mim. E você falou para ela? Não também. Então, você está igualzinho a ela. Pastor, o irmão passou por mim no farol, no trânsito, nem me deu bom dia. E você deu bom dia para ele? Não, então, está reclamando de quê? Ao servo de Deus não convém ficar com briguinha, convém ser manso para com todos, apto a ensinar, sofredor. Vê o próximo. Instruindo com mansidão aos que resistem, para ver se de alguma forma, porventura, de algum jeito, por um modo, Deus lhes dará arrependimento, para que essas pessoas conheçam a verdade. Veja o verso 26. Se eles conhecerem a verdade, eles vão tornar a despertar. E quando eles tornarem a despertar, eles vão se desprender do laço do diabo, em cuja vontade estão presos. Então quem fica com picuinha, briguinha, está tudo preso no laço do Satanás. Entendeu bem, sim ou não? Sim ou não, pessoal? Isso aí. Ocorre que tem pessoas que não têm um coração ensinável. Tem a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim, sempre Gabriela. Não muda. Por mais que ensine, não é assim que eu sou. Quando aceitei Jesus, minha mão ficou para fora do tanque, mexeu comigo. Então, acorda para a vida, né? O coração ensinável é atento à palavra de Deus. Na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, vai lá, verso 6. Nesse mesmo livro, capítulo 3, verso 6. Deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias. Nécia é palavra bonitinha para nécia? Bobona, tá? Mulheres bobonas que estão carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. Então, a mulher que tem lá os seus probleminha, aparece uns sujeitos que são piores do que elas. Verso 7. E vão na casa dessas mulheres, e essas mulheres aprendem o tempo todo e nunca conhecem. Fica o tempo todo aprendendo, mas não aprende. É uma luta isso, gente. A gente ensina e não aprende. Verso 8.
Como Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esse tipo de gente resiste à verdade, porque são homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé, reprováveis quanto à fé. Entenderam bem, gente? Então olha para o vizinho e fala assim, ó, fica esperto, irmão, fica esperto. Mas um coração ensinável fica atento à voz de Deus, à orientação da palavra de Deus. Por exemplo, segundo o livro de Samuel, tem lá uma historinha, capítulo 12, depois você lê ela em casa. Mais ou menos assim, o profeta Natã foi conversar com Davi. Davi era o rei de Israel. E aí o Natã foi conversar com ele e disse assim, rei, numa cidade tinha 2 homens. Um homem era rico, o outro homem era pobre. O homem que era rico tinha muitas ovelhas, muitas vacas, e tinha lá um montão de filhos, né? Mas o pobre não tinha nada. Pensa, pobre lascado da vida, não tinha nada. Tudo que o pobre tinha era uma cordeirinha pequenininha. Olha lá, que ele tinha comprado e tinha criado, e aquela cordeirinha cresceu com ele, com os filhos dele, e comia da comida dele, e bebia do copo dele, e dormia lá na cama, lá no lugar deles lá. E ele tinha essa cordeirinha como filha dele. Mas aí, na casa do rico, chegou um viajante. E rico tem umas coisas esquisitas, porque tudo que o rico precisa fazer, em vez dele pegar com o dinheiro dele fazer, ele vai pegar do pobre para fazer as coisas dele. É uma luta estranha. E aí, esse rico foi na casa do pobre, pegou a ovelhinha do pobre, não pegou nem das ovelhas, nem das vacas que ele tinha, foi pegar justo a do pobre. Preparou para fazer um banquete para alguém que tinha chegado na casa dele, mas em vez de fazer o banquete com as coisas dele, foi fazer o banquete com as coisas do outro, que era pobre. Veja o próximo verso. Olha o que aconteceu. A fúria de Davi. Davi ficou furioso e disse, esse caba tem que morrer, tem que matar um sujeito desse. Um homem que faz um negócio desse tem que morrer. Veja o próximo verso. Ele vai pagar 4 vezes mais do que ele fez, porque fez isso e não teve compaixão do pobre. E o Natã está escutando a conversa, tá? E aí vai contar a besteira que o Davi fez com a história lá do Urias, Batseba. O que eu estou querendo dizer, continua, próximo verso, 8. Deus está dizendo tudo que deu para ele. Olha lá que está no final do verso 8. Se isto é pouco que eu já te dei, ainda te daria mais coisas. Volta o verso. Eu ainda tenho muita coisa para te dar. Mas você foi pegar o que é dos outros. Tem gente que já tem um monte, Deus tem mais para dar para ele, mas não dá porque ele fica pegando o que é dos outros. E normalmente é gente grande que faz isso. Veja o verso 9. Por que você desprezou a palavra de Deus, fazendo mal diante dos olhos de Deus? E como é que Davi fez mal aos olhos de Deus? Pegando o que era do Urias, e matou Urias. Verso 10. Olha a sentença. Você vai continuar rico, mas na sua família nunca mais vai ter paz. Um filho matou o outro filho estuprou a filha, o outro filho pegou e levantou para matar o outro que tinha estuprado a menina, depois o outro foi exilado, botou fogo numa fazenda, depois voltou para casa, virou um furdúncio lá, acabou
se insurgindo contra o próprio Davi, querendo derrubar o Davi para ficar no lugar dele. Valeu a pena? Mas Deus disse para ele: mas Deus já te perdoou, você não vai morrer não. Não vai morrer, mas olha a luta que passou a viver. Dá uma olhada para o vizinho e diga: fica esperto, irmão. De Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, vai colher. Não tem conversa. A única coisa que faz uma semente não produzir, se ela foi uma semente ruim, só tem uma coisa que faz ela não produzir: é Deus matar essa semente. E Deus mata essa semente do mal quando você se arrepende, pede perdão e Ele perdoa. Bom, o que eu estou querendo dizer é que os personagens da Bíblia nos ensinam com as suas histórias. Ezequiel 33, verso 10 diz assim: meu filho, diga à casa de Israel, vocês falem assim: visto como as nossas transgressões, os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos nele, como viveremos então? Então Deus diz para o profeta: fala para eles: vivo eu, diz o Senhor, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu mau caminho e viva. Aí Deus diz: convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão vocês vão morrer nos seus pecados? O objetivo de Deus é que as pessoas conheçam o seu amor. Abacuque, capítulo 2, acho que é verso 13, diz que porventura não vem do Senhor dos exércitos que as pessoas trabalhem. Olha como está lá: eis que não vem do Senhor dos exércitos que os povos trabalhem para o fogo e os homens se cansem pela vaidade. Verso 14: porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas correm ou cobrem o mar. Meus irmãos, Deus corrige gente que Ele ama. Gente que é bastardo, Deus fala: vai, toca a vida aí. Romanos capítulo 1, por exemplo, é um exemplo disto. Qual é a grande punição que Deus dá ao homem? Romanos capítulo 1. Qual que é a punição? Larga o homem, cuida aí. Você acha que é bom mesmo? Então se vira aí, toca a vida aí, vai tocando a sua vida. Veja o verso 2, capítulo 1, verso 2. Verso 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Também não tão rápido, meu filho? Verso 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Aí, olha que Paulo está dizendo: o céu mostra que Deus está bravo. Por causa da injustiça das pessoas. Verso 19. Por quê? O que de Deus se pode conhecer se manifesta nessas pessoas, a ira de Deus, porque Deus lhe manifestou. Verso 20. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis, indesculpáveis. Ninguém pode dar uma desculpinha. Verso 21. Por quê?
Porque conheceram a Deus e não glorificaram a Deus como Deus. Não deram graças a Deus. Mas nos discursos, nas suas falas, naquilo que falam, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Eles se dizem sábios, mas se tornaram loucos. E aí mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves, de quadrúpedes, de répteis. Pelo que também Deus os é mais ou menos assim, ó. Toca a vida aí. Você não quer me ouvir? Vive do jeito que você quer. E quando Deus entrega ao homem as suas próprias concupiscências, o homem faz essas bobagens que tem aí. Se desonram, verso 20, mudam a glória de Deus em verdade, que é verdade em mentira, honram e servem mais a criatura do que o Criador. 26. E Deus os abandona as paixões infames. E aí, vocês lêem em casa. O que eu estou querendo dizer é que a grande punição é Deus largar as pessoas. Já que vocês não querem me ouvir, vive aí do jeito que vocês querem. Depois você escolhe o resultado. Entenderam bem, sim ou não? Olha bem para o colega e diga: dê ouvidos à voz de Deus, senão você está lascado. A pior coisa para um homem é Deus dizer: não vou mais te corrigir, porque eu já não aguento mais. Eu vivo te corrigindo, você não dá ouvido, então vive do seu jeito aí. Essa é a pior punição. Dá isso aí, ó. Se eu fosse o seu, eu marcava para você ler em casa. Deus corrige as pessoas que Ele ama. Para quê? Para que essas pessoas não se percam eternamente. Hebreus capítulo 12, verso 5, diz: vocês já se esqueceram da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não fique desmaiando quando Ele corrigir vocês, quando Ele repreender vocês. Verso 6, porque o Senhor corrige o que ama e dá uma surra em qualquer que Ele recebe por filho. Veja o verso 7. Se vocês suportarem a correção de Deus, Deus trata vocês como filhos. Por quê? Que filho há que o pai não corrija? Mas se vocês estão sem disciplina, de qual todos são feitos participantes, então em vez de filho vocês são... Olha para o colega aí e diga: você não é bastardo, irmão, você é filho. Uma vez eu fiz uma arte na escola e a professora ficou brava e disse que eu não ia entrar na sala se a minha mãe não fosse lá. Aí eu fui achar um jeito, chamei o meu irmão mais velho, o Valmir. Falei: você pode ir lá quebrar o galho? O Valmir foi e não deu certo. Se o mais velho foi e não deu certo, eu nem chamei o segundo, que é o Daniel. Não teve outra chance, tive que falar com a mãe foi. Quando a minha mãe voltou, ela estava vermelha, da cor da camisa do Pimentel ali. Pensa numa... A mãe estava vermelha. Aí ela virou a esquina, chegou em casa, me deu uma surra, gente. Pensa. Toda vez que eu falo disso, a mãe diz assim: eu não lembro, mas eu lembro. Pensa numa surra. Mas eu aprendi. Bendita foi aquela surra, que a partir dela eu virei um bom aluno, exemplar, correto. Pais que amam corrigem, pais que não amam largam de qualquer jeito. Entenderam bem? Sim ou não, pessoal? Então alguém vai dizer: os personagens do Antigo Testamento servem para ensinar a gente? E como serve, gente? Romanos capítulo 10, verso 11 diz assim, ó: a Escritura diz que todo aquele que nele crê não será confundido, porque não há diferença entre judeu e grego.
porque um mesmo é o Senhor de todos os que o invocam. Então, o resumo disto é que tudo que Deus faz por nós é porque Ele ama a gente. Às vezes, Deus faz um sujeito perder o emprego para ele não perder a alma. Pastor? Está bem situado, aí tem uma secretária bonitona que passa lá e pisca o olho e você diz: o sangue de Jesus tem poder. Aí ela passa de novo, dá um sorrisinho: para trás de mim, Satanás. Passa outra vez e vai aquela. Chega um dia, ela vai entregar um documento e ela não é muito prudente, bota uma roupa que não é a mais adequada e debruça assim. Daqui a pouco chama para tomar um café, depois uma Coca-Cola. Aí Deus olha lá e fala: eu preciso tirar esse sujeito daí antes que ele vá para o inferno. Olha para o colega e diz: entendeu, irmão? Se convença que Deus te ama e vai fazer o que for preciso para que você não se perca. Ah, pastor, mas todo mundo perde o emprego é por causa de... Não, claro que não sou doido para falar um negócio desse. Tem o momento da prova, tem outras circunstâncias. Deus zela pelos seus filhos na medida certa. Toda lição que Deus nos permite viver tem um objetivo de fortalecer a nossa fé, e o fim da fé é a salvação das almas. De modo que quando nós estamos recebendo duras lições, ou Deus está nos preparando para algo que vem na frente, que é uma hipótese e Ele precisa nos preparar, ou está nos corrigindo para a gente não se perder. A educação e a disciplina visam nos preparar para alcançar o céu. Lembrem que o mundo caiu, e por causa do mundo ter caído, a natureza do mundo, do homem, é inclinada ao pecado. E isso reclama a correção de Deus. Então, a correção é fruto do amor de Deus, porque tem efeito disciplinar para nos fazer bem e nos preparar para a vida eterna. Minha filha caçula, hoje é arquiteta. Ela, trabalhando numa empresa, tinha lá umas pessoas um pouco sanguíneas, gente que fala mais ou menos, né? E um dia eu ouvi uma conversa dela com a mãe dela, ela reclamando que aquela era uma empresa que estava difícil, que ela tinha que ficar apaziguando as coisas, tá? A mãe dela falou assim para ela: crescer dói. Diga aí, crescer dói. Então, se você amanhã vai ser guindado para graças a Deus hoje ela coordena um grupo, guindado para coordenar um grupo, alguma coisa, você precisa ter aprendido a cuidar dessas questões. E aquilo que parecia complicado era um treinamento para Deus te preparar para o que vinha depois. Então olha para o colega e já para de reclamar da vida. Deus gosta de você. Deus gosta de você. Entende? Provérbios capítulo 3, verso 11, a Bíblia diz assim: filho meu, não rejeites a correção do Senhor, não te enojes da repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então, quando precisam corrigir rumos, seja comportamental, de qualquer outra área, é possível que cheguem alguns momentos de dor. E quando a gente identifica essas incorreções, ou aqueles pontos que precisam de alguns ajustes ou melhoras, e passamos a obedecer e a praticar os princípios da palavra de Deus, nós somos abençoados, porque a correção nos abençoa. Um teólogo britânico chamado John Stott, famoso aqui no Brasil, já falecido, John Stott disse que a fé e a razão são
compatíveis. Fé e razão são compatíveis. E por quê? Porque as duas nunca estão em oposição nas Escrituras. A fé vai além da razão, mas se baseia na razão. O conhecimento é a escada da qual a fé sobe mais alto, e é o trampolim de onde a gente pula para mais longe. É dizer de outra forma, que a nossa fé requer de nós inteligência no modo que a gente vive. Inteligência no modo como aplicamos as coisas na nossa vida. Os tempos difíceis, as adversidades, desafiam a nossa fé. E se a gente se desanima, ou se a gente se assusta, a gente pode ficar oscilando na fé. Esse hino que eu lembrei agora há pouco dizia: subindo e descendo, nunca chegaremos. Subamos, subamos cada dia mais. Nós precisamos aprender que a gente não tem que ficar oscilando na fé, mas termos uma vida pautada na confiança em Deus. Como é que está aí? Tudo bem. A minha avó, chamada Sebastiana Ribeiro Cassan, minha avó, dirigiu o círculo de oração 38 anos, mais ou menos. Toda vez que eu encontrava com minha avó, perguntava: tudo bem, vó? Resposta era sempre igual: com Cristo no barco, tudo vai bem. Podia estar caindo o mundo, mas a resposta era a mesma: com Cristo no barco, tudo vai bem. Levanta a mão aí bem alto, bota um sorriso nesse rosto bonitão aí, diga aí: com Cristo no barco, tudo vai bem. Não, fala com mais convicção, vamos embora. Com Cristo no barco, tudo vai bem. Do lado de fora tem onda que se levanta, tem vento soprando, tem água que vai invadindo, o medo, o pavor, mas Cristo está lá dentro. Abraça o vizinho aí e diga: o barco em que Jesus está não afunda não. Se Jesus está no barco, o barco não vai afundar não. Se você anda com medo, dá uma olhadinha se Jesus está aí dentro do barco. Veja se Jesus vive na tua família, nos teus negócios, na tua história, nos teus projetos. Porque se Jesus estiver no barco, o barco não afunda não. Afunda não. Então, se o momento é adverso, e ele não está na correção dos rumos, está no campo da prova, do preparo, para que você, amanhã ou depois, esteja preparado para algumas outras coisas que virão, outros desafios. Por exemplo, quando o Moisés estava com a mão levantada lá, o Hur e o Arão estavam lá segurando a mão do Moisés, em cima da montanha. E lá embaixo o negócio estava feio, guerra brava. E quem que estava lá lutando? Quem que estava comandando lá? Josué. Naquele dia, Deus falou para Moisés: escreve num livro para todo mundo, mas quando chegar para falar com Josué, conversa no ouvido dele. Foi naquele dia que Deus escolheu Josué. Entendeu bem, gente? Então, se você está no meio de uma guerra, de uma luta, e você olha lá na montanha e tem dois irmãos segurando a mão do outro irmão, e você diz: eu aqui lutando e aquele irmão lá segurando a mão do outro lá, enquanto ele está... Então, ao invés de você murmurar, louve a Deus, porque Deus está te treinando.
Salmo 34, verso 19 diz: o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. E de alguma forma a tribulação da vida serve a esse propósito. Atos 14, 22 diz assim: confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Tem tribulação? Tem. Mas Deus vai ajudar você. Deus não vai largar você sozinho, não. Então, as tribulações da vida são consentidas com o propósito de nos tornar pessoas melhores, crentes melhores. E aí tem duas sugestões. Número 1, confie em Deus. Número 2, seja sempre otimista pela fé, olhando para Jesus. Como é que está aí? Tudo bem. Mulher estava em casa, recebeu o filhinho chegou em casa, falou: mamãe, estou com dor de cabeça. Filhinho, deita ali. Aí o menino deitou e ficou com o rosto entre os joelhos. Daqui a pouco, não é que o menino morreu? A mulher ficou triste, porque ela não tinha pedido para Deus para ser mãe, mas o profeta tinha falado para ela que ia ser mãe. Ela acreditou. O menino está lá. Agora o menino morre. Sai de casa, larga o menino lá e sai. Sabe aquelas pessoas que estão tão estressadas, que larga tudo e vou sair um pouco, senão vou endoidar? Está aquela mulher. Aí chega, o profeta dá uma olhadinha, chama o assessor dele lá, o colega que trabalha com ele, falou: rapaz, vai lá, vê se está tudo bem com ela, como é que está a vida dela, está tudo bem lá. Sai o rapaz: e aí, está tudo bem? Está tudo bem. Está bem com o seu marido? Está bem. Em casa? Está tudo bem. O profeta olhou e falou: tá não. Vai ele lá, fala: e aí, dona, tudo bem? Tá não. Eu não pedi filho para Deus, Deus me deu um filho, agora está nessa luta toda aí. O profeta olhou e falou: tá bom. Chamou o assessor dele e falou: pega aqui o meu bordão, vai lá, se alguém saudar você, você nem saúda. Se alguém cumprimentar, não cumprimenta não, corre, vai. Pega o meu bordão, coloca em cima do menino. O rapaz pegou e falou: agora eu já sou igual o profeta, eu já estou até com, eu sou igualzinho ele. Corre, tá, e vai lá, chega lá, botou o negócio, nada, vira de um outro lado, nada. Daqui a pouco começa já a pensar, murmurando: esse negócio não funciona não. Isso aqui, acho que o profeta... Bom, voltou lá, e aí? Não deu certo não. O profeta pegou e foi calminho, porque quem tem convicção de Deus na sua vida não precisa ter pressa. Que pressa? Vai com calma. Para que desesperar? Aí ele vai, chega lá, pega o menino, deita lá. Daqui a pouco, não é que o menino espirra, sara, volta à vida. Ele pega e entrega para a mãe: aí está tudo resolvido, dona. Qual é a grande lição? Quando ela disse para o Geazi que estava tudo bem, ela ensina uma coisa: não vai saindo contando os seus problemas, os problemas da sua casa para qualquer um não. Em vez de ajudar, isso pode dar mais problema ainda. Porque tem gente que é uma luta, gente, tem uma coceira na língua, sabe? Aliás, o apóstolo Tiago escreveu que a língua é igual a faísca do inferno. É um negócio doido, porque tem gente que fala que só Jesus é uma luta. Então você vai e conta uma historinha, pedindo: você me ajuda em oração. Ao invés do sujeito ajudar em oração, vai para o mundo contar. Faz isso não. Faz isso não.
Tem gente certa para você falar. Pessoas que Deus vai te indicar, que aquilo que você falar ali, só na eternidade vai ser revelado, mais em lugar nenhum. Olhe para o vizinho e diga: aprender essa lição é boa. Sabe que sair contando sua vida para todo mundo, não. E não é todo mundo que é o que parece ser, não. Tem gente que parece que é uma coisa, mas não é. Meu pastor dizia assim: nem tudo que reluz é ouro, e nem tudo que balança cai. Então, toma cuidado, né? Algumas dicas. Primeiro, alimente-se do que Deus fala. Segundo, entregue o controle da sua vida a Deus. Terceiro, exercite a sua vida de oração, comunhão com Deus. Então é possível que alguém pergunte agora: pastor, como é que eu posso me aproximar de Deus se eu já não sinto mais a presença de Deus? Hebreus capítulo 4, verso 15 diz assim: não temos um sumo sacerdote que não se compadeça das nossas fraquezas, mas temos um como nós, que em tudo foi tentado, mas sem pecado. Verso 16: então a gente chega com confiança ao trono da graça, para que a gente possa alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados na hora que a gente precisa. Entenderam bem, gente? Sim ou não? Sim. Então, arrependa do caminho errado, ame a palavra de Deus, pratique a gratidão, exercite-se na generosidade. Vamos então para o texto nesses próximos 10 a 15 minutos e a gente termina. Jacó é alguém que tem muito para ensinar para a gente. Um dia, o Jacó disse para o pai dele, eu sou Esaú. O nome dele é Jacó. Posteriormente Deus mudou o nome dele para Israel, mas na hora que ele foi falar com o pai dele, ele disse assim: eu sou Esaú. Tem gente que tem uns problemas com isso. Ele perde a própria personalidade e quer viver a vida do outro. Isso não é uma boa ideia. Quando Deus chamou você, Ele sabia o que estava fazendo, e Ele conhecia bem você. Então não queira inventar, querer ser igual ao outro. A Bíblia diz que nós somos pedras vivas. A Bíblia não diz que a gente é tijolo. Tijolo é tudo igualzinho, né? Tem uma forma. Mas pedra não. Pedra é cada um de um jeito. Pedra viva. Olha para o colega e diga: pedra é cada um de um jeito. E se você não tomar cuidado, às vezes uma pedra machuca, às vezes arranca a unha. Mas nós somos pedras vivas. Na igreja todo mundo pedra viva. E nessas pedras vivas Deus vai edificando um templo santo do Senhor. É assim que está escrito. Só que para edificar esse templo santo do Senhor com pedra viva, que é tudo diferente, a gente precisa aprender a conviver. Por isso que o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo padece. Olha aí para o colega e você tem que me amar. Eu tenho meus defeitinhos, minhas lutinhas, mas me amo, ué. Porque naquilo que faz falta para você, talvez eu possa suprir a sua deficiência. E naquilo que você tem deficiência, e eu não posso suprir, a outra pedra pode suprir. E se eu tenho deficiência, as outras vão suprindo. Entenderam bem, sim ou não? Imagina se eu invento aqui que todo culto eu vou cantar. Vai dar um desastre, né? Imagina eu tentando tocar bateria. Eu acho até que eu fico bom lá, mas pode ser que não afine tanto. Vai eu tentar tocar guitarra, não vai dar certo.
Então olha para o colega e diz: é tudo pedra viva, cada um fazendo uma coisa. Então, é preciso tomar cuidado, porque nem sempre as pessoas revelam de imediato quem são. Olha o texto, capítulo 28, verso 10. Partiu Jacó de Berseba, né? Foi a Harã. Verso 12, chegou a um lugar. Então, partir, ir e chegar. 3 verbos aí. Tem gente que é muito bom de iniciativa. Um neologismo aqui, vai. Mas é péssimo de acabativa. Está rindo de quê, Tiago? É bom de iniciativa, mas é ruim de acabativa. Não acaba nunca. Nunca termina o que começa. É uma luta, gente. Começa 10 coisas e nunca termina nada. Mas aqui está a lição. Ele partiu, foi, chegou. Há pessoas que nunca fazem nada, só usufruem aquilo que herdam de outros. Mas não basta começar, tem que seguir o propósito. Não basta ir, é preciso chegar. Tem gente que quebrou um vidro de casa faz uns 8 anos. Aí tira o vidro e bota um papelão da caixa de sapato. E fica mais uns 4 anos. Cria jeito, vai. Né? A maior das viagens começa com o primeiro passo, né? Já diziam os chineses, né? Mas a glória de terminar depende da glória de começar. A glória de terminar alguma coisa depende da glória de ter começado. Então, para cada viagem, a gente tem as bagagens. Vamos pensar aqui nas de Jacó, em alguns poucos minutos, vamos pensar nas 5 coisinhas aí. Número 1. Jacó aprendeu a lidar com pedra. Ele chegou num lugar, pegou uma pedra e botou a pedra de cabeceira e deitou lá. Gente, pôr uma pedra de travesseiro deve ser estranho, mas se escolher bem a pedra, você pode arrumar uma pedra na qual você pode descansar. Lidar com pedra é lidar com gente, porque nós somos pedras vivas. E tem mais. Não tem nenhum texto na Bíblia que Deus fez tijolo. Fazer tijolo é coisa nossa. Deus fez pedra. E nenhuma pedra é igualzinha a outra. Tijolo tem forma e pedra tem forma. A igreja não é, o edifício espiritual não é um edifício de tijolo, é de pedra, pedra viva. E um dos ofícios do pastor é ensinar as pedras a se ajustarem. Por isso tem culto de doutrina. E as pedras se ajustam no processo de misericórdia. Apóstolo Paulo diz que se a gente não der conta de ficar se amando, a gente tem que se suportar. Suportando-vos uns aos outros. Suportar.
Porque tem irmão que é uma luta, gente, para suportar só a graça de Jesus mesmo. Mas tem que suportar. Mas se quiser um conselho, nunca jogue fora uma pedra. Porque se essa pedra não servir para travesseiro, ela pode servir na parede ou no alicerce. Segunda coisa, Jacó tinha capacidade de sonhar. Um grande líder, um homem de Deus que eu respeito, já admirei mais, mas eu respeito, sei que é um homem de Deus. Um dia no púlpito aqui, nesse púlpito aqui, pregando aqui, ele disse assim: quem não sonha já morreu. Quem não sonha já morreu. Porque quem sonha espera. Os sonhos são os combustíveis da esperança. Os jovens terão visões e os velhos terão. Joel que falou isso quando o Espírito Santo chegar, né? Os jovens terão visões e os velhos terão. Parece que está invertido, não parece? Não parece que está invertido? Jovem ter visão e velho ter sonho. Na nossa cabeça, talvez o velho tivesse visão e o jovem tivesse sonho. Mas na visão do Espírito Santo, não. Quando o Espírito Santo vem, o jovem tem visão e o velho tem sonho. Então abraça o vizinho aí e diga: quem foi que disse que já é tarde para você sonhar? Quem foi que disse isso? Quem foi que disse que já é tarde para você sonhar? Incentive os seus filhos a sonharem e eles vão mais longe. Faça que esses seus filhos percebam que eles nunca podem perder o vínculo com o céu. No sonho de Jacó, ele viu uma escada. Pode perder tudo, mas se mantiver o vínculo com o céu, vai dar tudo certo. Base na terra, mas o topo está lá no céu. Nas maiores aflições da vida, esta escada nos dá uma orientação. Olhe para cima, porque se o início está aqui na terra, o final está lá no trono de Deus. Olha lá. Olha lá. Porque quem está sentado naquele trono lá é teu pai. Acho que você não entendeu, vou dizer de novo. Quando a luta estiver grande, lembra dessa escadinha aí do Jacó? Os anjos subiam e desciam, né? Mas o mais interessante é que lá no final da escada tinha um trono bem grandão, bonitão, e quem estava sentado lá é o teu pai. E quando Jesus ensinou você a orar, ele mandou chamar aquele que está sentado lá de Pai. Pai nosso que estás no céu. Olha aí para o colega e diga: quem está lá no finalzinho da escada é o teu pai. Esquece disso não. Esquece disso não. Então, se tem adversidade, se tem gente levantando, fazendo, olha para o teu pai. Ah, mas estão caluniando. Então, olha para o teu pai. Um pastor, vocês conhecem, estava sofrendo umas lutazinhas. E aquele ímpeto, né? Vou tomar tal e tal providência. Deus falou assim: peraí, moço. Quem tem advogado não fala em própria defesa. Viu, doutor? Quem tem advogado não fala em própria defesa. Deixa que o advogado fale. Porque na hora que você falar, se não souber falar como o advogado sabe falar, pode ser que você se incrimine
Deixa o advogado fazer. Olha para o colega e diga: Jesus Cristo é o teu advogado. E quer saber de mais uma coisa? O pai dele é que é o juiz que vai julgar tudo. Quem tem advogado, fala para o advogado e deixa que o advogado defenda. Tem um hino antigo que diz assim: conta para Jesus onde é a tua dor, Ele é o remédio, confia no Senhor, não te desanime com a tua cruz, o que tu precisa, conta para Jesus. O pai que está lá no topo da escada é mais importante do que a escada. Terceira coisa, Jacó mantinha uma visão aberta para o sobrenatural, para a fé. Nós precisamos, irmãos, acreditar que Deus age fora do trivial. Deus vai onde a medicina não alcança a ir. Deus resolve problema que ninguém mais dá conta de resolver. Deus faz chuva parar de cair, ou faz a chuva cair quando precisa. Eu, quando jovem, fazia muito culto ao ar livre, muitos cultos, muito culto ao ar livre. E tinha um irmão chamado Antônio Ribeiro. Ele era o líder dos jovens. Pensa num homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Aí num culto num bairro chamado Vila Márcia, lá em Jandira, na hora de fazer o culto ao ar livre, um vizinho pegou umas caixas de som daquelas grandonas e botou aquela batucaiada toda para atrapalhar. E a gente, com aquela vontade de evangelizar, ganhar alma, né? Ficava todo mundo olhando para o Antônio. Daqui a pouco o Antônio Ribeiro foi tomado de um poder, de uma autoridade de Deus. Falou: igreja, todo mundo fecha o olho, que eu vou orar e Deus vai queimar aquela caixa. Irmão, e não é que queimou o trem? Virou um Pentecostes, um montão de gente aceitou Jesus, e o homem tentando arrumar e não deu conta. Deus faz o que ninguém dá conta de fazer, irmão. Eu já contei, mas vou contar de novo. Eu tinha um carro chamado Zafira, novinho. E eu tinha um compromisso em Mercedes, na Argentina. Só que eu tinha que passar no Paraná e em Rio Grande do Sul. Então eu decidi que ia de carro. Foi comigo o pastor Oswaldo Frias. Quem conhece ele? Pronto, vocês sabem quem é. Foi também o pastor Miller, mora no Rio hoje. E o diácono da igreja, hoje é evangelista, mas na época diácono, Moraes. 3 pastores e um diácono. Na Regis Bittencourt o carro perdeu a força. E fiquei preocupado porque tinha compromisso, horário, palavra. E a gente conseguiu entrar num posto. Entramos no posto, tinha um mecânico dentro de um motor de um caminhão lá. Só para ele atender a gente ia demorar umas 4 horas, segundo ele próprio falou. 4, 6 horas, não lembro. E eu ali preocupado, agora o que vai fazer? Eu era pastor, Oswaldo pastor, Miller pastor. 3 pastores. Aí saiu o diácono. Vai lá no motor do carro. Não pergunta como foi, porque eu não sei. Eu sei que ele fechou o olho e ficou assim, com aquela boquinha. Voltou no vidro do carro e falou assim: pastor, dá a partida. E eu acreditei, dei partida, e o carro pegou. E eu fui embora para a Argentina e voltei. Os personagens vocês conhecem, tudo membro da igreja. Todos vocês sabem quem são.
olha para o colega e diga: abra os teus olhos, porque Deus pode fazer o que ninguém mais pode. Em 2000, Jesus me trouxe para congregar com vocês. Isso aqui era alugado, não era da igreja. Tinha aluguel atrasado e tinha um irmão, que era vice-presidente da igreja, Mosby, que já tinha posto recursos para pagar o aluguel. Não era uma situação fácil, não tinha parede ali, não tinha parede ali. Ali era onde está o Alex, mais ou menos, tinha um tapume de madeirite. Aqui era de madeirite, isso aqui era um negócio de madeirite. Lá atrás tinha um tanque de batismo lá, e uma casinha de barraco de madeira, onde ficava o Expedito e o Alex, aquele lá. Tudo que tinha aqui era isso. Ali perto da porta ficava o escritório da igreja. E aí tinha que entregar o salão. E sai eu e o pastor Jurandir, procurando um lugar. Ali embaixo tinha um terreno bonito. Eu fui lá, gostei do terreno, dei a proposta, a pessoa aceitou. Chamei o pastor Marino, pastor Barreto, acho que é a doutora Edna, pastora Edna, para olhar documento e viram que os documentos não eram bons. E aí eu fiquei preocupado, porque eu já tinha mostrado para a igreja, tinha feito um desenho, uma cartolina de como ia ser a igreja. Mas aí quando eu descobri que não eram bons, eu não posso fazer isso, vai dar problema. E a angústia na alma, orando de madrugada, noite sem parar assim, aquela dificuldade. Saiu o pastor Jurandir atrás de lugares aí para ver um lugar, e nada. Lá em cima, fomos num terreno grande lá, que era de um político importante. Estamos conversando com esse político, ele riu da nossa cara. Eu era obreiro novinho, ainda sou novinho, mas era mais novinho ainda. Eu dei um tapa assim e falei: o senhor não vai vender aquilo lá enquanto eu não mandar vender. Está lá até hoje, não vendeu não. Aqui embaixo tinha um prédio grandão, na Aricanduva. Quem me levou lá foi o Toninho da Galinha. Quem lembra do Toninho da Galinha? Você lembra do Toninho da Galinha? Pois ele que me levou lá. Chegou lá, homem bonachão, conversando. Aí, o que vocês querem? Eu falei: eu quero comprar seu prédio. Ele deu uma risadinha e falou: isso aqui não é para vocês não. Levantei, irmão Osmi estava junto. Falei: o senhor não vai vender isso aqui enquanto eu não der ordem para o senhor vender. Também não está vendido, está lá até hoje. Mas aí eu estou entrando bem ali, onde está o Isavan, e o senhor gritou comigo. Eu tinha ido numa reunião, tinha feito a proposta da compra daqui, me chamaram de doido, de maluco, de um monte de coisa que vocês imaginam, eu já fui chamado. Aí, o homem disse assim para mim: eu vou morrer e não vou ter recebido tudo. Eu falei: o senhor não vai morrer não, o senhor vai enterrar um filho ainda. Eu me arrependo de ter falado isso, porque ele enterrou o filho. Filha. Deus tenha misericórdia. Mas eles não aceitaram a proposta. Ficaram bravos com a gente. Mandou sumir de lá. Aí eu estou entrando bem ali. O senhor gritou comigo. Essa frase que está escrita aí, ó. Eu virei para trás e disse: o quê? Repetiu. Virei, o quê? Não tinha ninguém comigo. Falou outra vez. Eu saí correndo daqui, cheguei lá no escritório que era ali. Tinha dois irmãos aqui dentro. Um chama Campos, outro chama Emerson. Emerson está aí? Fala lá para ele que os crentes vêm aqui no culto. Vai lá, chama ele. Chama ele. Isso é bom. Chamei eles, falei: faz uma faixa bem grandona, de 30 metros.
Escreve, peguei um papel desse de guardanapo assim, escreve essa frase aqui, ó. Para quando, pastor? Hoje, quero hoje. Saíram que nem doido. Emerson correu atrás, foi atrás de alguém, fizeram uma faixa de TNT feia, horrível, horrorosa, mas obedeceu. Penduramos ela bem ali, ó. Bem ali naquele lugar lá. Naquela semana Deus deu esse prédio para a igreja. Então, glória a Deus, toda glória a Deus, sempre toda glória a Deus. Por que que essa frase está aí? E está em toda a DSM? Porque é um marco histórico do que Deus fez e faz aqui. Entendem isso? Todo membro da DSM sabe o que é isso. Um dia nós tínhamos um culto, ainda temos até hoje, um projeto de oração, de maratona de oração. Quem pilotava até o ano passado era missionária Neucina. E a turma vem, ora aqui a noite toda e tal. E aqui não tinha parede, tinha uns vidros ali. Um sujeito chegou lá na porta de madrugada com uma mulher no colo. Bateu, as irmãs foram atender e ele perguntou assim para as irmãs: aquilo que está escrito lá é verdade? E as irmãs disseram: é verdade. Então ora pela minha mulher que ela morreu lá em casa. Botaram ela aqui, ó. Juntou aquela mulher, eu não estava aqui não. Juntou aquela mulherada toda ali orando, e não é que a mulher voltou? Outro dia estávamos aqui no culto de tardezinha. A pessoa veio aqui mal, mas ruim. O médico disse que não passava daquela semana, já não tinha mal o que fazer mesmo, veio para a igreja. Pois a turma não agarrou orar por ela, jogou fora um monte de coisa, saiu pulando os negócios por aí. Não é que sarou? Olha para o colega e diga: Deus faz. Por que você não tem coragem de acreditar que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos? Então creia no Senhor. E Jacó tinha olhos abertos para crer no que Deus faz. Deus é capaz de fazer o que ninguém mais pode fazer. Confia nele. E se você confiar nele, você verá a glória de Deus. Você vai enxergar o quanto Deus pode fazer por você. Preciso terminar. Jacó tinha disposição para ouvir a voz de Deus. Olha como está no texto. Verso 13. O Senhor estava em cima dela e disse, diga lá, e disse, bem forte, e disse, mais alto, olha bem para o colega e diga: Deus sempre está falando, a gente precisa dar ouvido ao que Ele fala. Vem ao culto, presta atenção na palavra de Deus, porque num relance ali, Deus pode estar respondendo as questões que você tem carregado há tanto tempo. Deus disse, Jacó era sensível para ouvir o que Deus fala. Se você for sensível para ouvir o que Deus fala, Deus não vai decepcionar você, se você ouvir o que Ele fala. Número 5, para terminar. Jacó aprendeu a adorar a Deus com o que tinha de mais precioso. Ele pegou aquela pedra que tinha botado para descansar, levantou essa tal de pedra, verso 18. Pegou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, fez dela uma coluna e derramou azeite em cima dela.
Esse aí, ele não está ungindo a pedra. Um dia numa convenção, uma pessoa falou tanta bobagem que eu falei, meu pai. Mas na hora que eu pensei em levantar, o Senhor falou, fala não, deve ser pior. Tem gente que acha que o Jacó está ungindo a pedra, ele não está ungindo nada não. Ele está derramando aquilo em adoração, em louvor. É isso que ele está fazendo. Está adorando a Deus ao derramar este azeite na pedra. E aí ele tratou com Deus o seguinte: Senhor, a partir daqui, o nome disso aqui vai ser Betel. Betel quer dizer casa de Deus. Jacó fez um voto e disse: Senhor, se o Senhor for comigo, se o Senhor me guardar nessa viagem, se o Senhor me der pão, comida, né? E o Senhor me der roupa, e me fizer voltar em paz para a casa do meu pai, eu nunca vou te deixar não. Eu não vou desviar não. O Senhor vai ser meu Deus. Entenderam bem, sim ou não? Entenderam bem? E essa pedra aqui vai ser a casa de Deus. E aquilo que o Senhor me der, eu não vou esquecer do Senhor não. Entenderam bem? Irmãos, ouça a palavra de Deus e aprenda com este homem. Deus tem muita coisa boa para fazer em você, por você e através de você. É a palavra de Deus em nome de Jesus. Glória a Deus. Conheça mais da ADSM através dos canais no YouTube, TV ADSM, no Instagram, @ADSM_oficial e no Facebook, facebook.com/ADSM oficial. Você assistiu o programa Tempo de Cantar, produção TV ADSM e direção do pastor Deiró de Andrade.